Bom, pessoal, na questão 8, a gente tem aí outra questão do Enem, que diz o seguinte. Sobre o sistema cartesiano, considera-se uma malha formada por circunferências de raios com medidas dadas por números naturais e por 12 semirretas com extremidades na origem, separadas por ângulos de π sobre 6 radianos, conforme a figura. Então, veja aí que a gente tem um plano cartesiano e a gente tem uma malha aí formada o quê? Por circunferências e semirretas. Vejam que ele disse aqui que essas circunferências têm raios com medidas dadas por números naturais. Ou seja, veja aqui, ó, a primeira circunferência. Essa primeira circunferência aqui, ela tem raio 1. A segunda circunferência tem raio 2. A terceira circunferência tem raio 3. E assim por diante. E a gente também tem, ó, 12 semirretas, dividindo esse meu plano cartesiano aí, ó. Então, vou começar contando aqui do eixo Y. Essa aqui é uma semirreta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vejam que eu comecei aqui no eixo Y, certo? Então, tem 12 semirretas aí dividindo também o plano cartesiano. Está dizendo o seguinte. Suponha que os objetos se desloquem apenas pelas semirretas e pelas circunferências dessa malha, não podendo passar pela origem. Então, objetos aqui nesse plano cartesiano, eles não podem sair, por exemplo, desse ponto aqui e vir para esse, por exemplo, fazendo assim, certo? Partindo daqui para cá direto. Não, ele tem que passar por aqui e depois vir para cá, certo? Para chegar nesse ponto. E não pode passar pela origem. Então, no caso aqui, você não poderia, considerando aí o ponto B e A, você não poderia fazer aqui do B, vindo até aqui e depois para cá. Não pode passar pela origem, certo? Você não pode chegar na origem e para chegar no outro ponto que você quer chegar, ok? Bom, está falando o seguinte. Considere o valor de π com aproximação de pelo menos uma casa decimal, certo? Lembrando que aí, aproximadamente com duas casas decimais, pessoal, o π vale 3,14. Mas está falando para a gente considerar com pelo menos uma casa decimal. Então, a gente vai considerar com uma casa decimal também. Tá? Eu já explico mais para frente quando é que a gente vai utilizar isso daqui. Okay? Está dizendo o seguinte. Para realizar o percurso mais curto possível ao longo da malha, certo? Passando aí pelas circunferências e pelas semirretas, do ponto B até o ponto A, um objeto deve percorrer uma distância igual a E. Então, está pedindo aqui o menor percurso possível, o mais curto possível, do ponto B até o ponto A. Lembrando que eu não posso vir aqui direto do ponto B, passando reto aqui, ó, formando uma reta de A até B. Não, eu tenho que passar o quê? Ou passando pelas circunferências ou pelas semirretas. Eu não posso aí traçar caminhos diferentes além desses, ok? E daí, 5 opções. Então, pessoal, vamos lá. Eu quero determinar qual que é o caminho mais curto, indo de B até A, passando o quê? Pelas circunferências e pelas semirretas. Então, é isso que eu estou dizendo aqui para vocês. Eu quero determinar quem que é x, onde x é a menor distância entre os pontos A e B, passando apenas por semirretas e pelas circunferências, que representam a malha aqui dessa figura, ok? Ó, você vai ver que eu vou mostrar aqui os 4 caminhos mais prováveis, que são os caminhos mais curtos aí de A até B, certo? E a gente vai ter que calcular a distância deles para determinar qual deles é o menor, certo? Você vai ver que nesses 4 caminhos de A até B, que são os menores, vocês vão ver que eles são os mais prováveis, que são os menores, é necessário passar por arcos de circunferência que possuem 4 sobre 12, ou seja, 4 dozeavos, ou que é a mesma coisa de 1/3 do comprimento de sua respectiva circunferência. Você já vê que nos caminhos que eu vou mostrar aqui para você de B até A, que vocês vão notar que eles são provavelmente os mais curtos, nesses caminhos que eu vou mostrar para vocês, durante quando você estiver fazendo a trajetória deles, vocês vão passar por circunferências, por arcos de circunferências que representam 1/3 da circunferência original, certo? Então vejam aqui, ó, vou te mostrar quais são os caminhos, os prováveis caminhos, os menores caminhos prováveis de A até B, passando aí por semirretas e pelas circunferências. Bom, o primeiro é esse daqui, pessoal, passando pela circunferência aí de menor raio que a circunferência de raio 1. Então, esse aqui é um dos prováveis caminhos, dos menores caminhos de B até A, passando aí pela malha, certo? Lembrando que eu não posso passar aqui pelo centro da origem, por isso que eu não coloquei ele como um possível candidato. Bom, pessoal, então vejam aqui que por esse caminho,
para o objeto vir do B até o A, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que percorrer essa distância. Vejam que essa distância daqui até aqui, pessoal, nada mais é que a distância o quê? De uma unidade, certo? Vejam aqui que a gente tem circunferências concêntricas. Se essa distância daqui até aqui é 1, a daqui aqui também é 1, e assim por diante. Então vejam aqui que você tem que dar uma unidade, mais outra unidade. Então, portanto, até agora 3 unidades. Passar por esse pedaço da circunferência aqui e andar mais quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5. Então, você tem que andar por esse pedacinho aqui da circunferência e mais quantas unidades? Mais 8, no caso aqui do caminho vermelho, que é o passando pela circunferência número 1. Mas vejam aqui, ó, pessoal, nesses caminhos que eu vou mostrar para vocês, onde esse vermelho aqui é um deles, vejam que você tem que passar aqui, ó, por 1/3 dessa circunferência. Como é que eu sei que isso daqui, esse pedacinho aqui é 1/3 da circunferência? Vejam que aqui, ó, esse trajeto que você vem daqui até aqui, ele representa o quê? 4 setores dessa minha circunferência inteira. Pessoal, como são 12 retas, quer dizer que essas 12 retas dividem as circunferências em 12 partes iguais. Se aqui você tem 4 setores, você tem um total de quantos setores então? Você tem um total de 4 setores de um total de quanto? De 12, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vejam que eu comecei a contar a partir daqui, certo? Só que você tem 4, então, de 12. Quer dizer que você percorre, então, 4/12 dessa circunferência, do comprimento dessa circunferência. Que é a mesma coisa, 4/12 é a mesma coisa que 1/3. Ok? Então, vejam que um outro caminho possível é esse daqui. É o caminho que você vai vir aqui percorrer 2 unidades, passar pela circunferência de raio 2, por esse pedaço aqui da circunferência de raio 2, e percorrer mais quantas unidades? Mais 4 unidades. Ok? Vejam também que quando você percorre aqui esse pedaço aqui da circunferência, esse arco aqui dessa circunferência de raio 2, você também está o quê? Percorrendo 4 setores dele de um total de 12. Ou seja, está percorrendo 4/12 dessa circunferência de raio 2. Que é a mesma coisa que 1/3 dela. Ok? Então foi isso que eu disse isso aqui para vocês, certo? Um outro caminho, pessoal, é vindo aqui de B e passando aqui pela circunferência de raio 3, certo? Então você anda uma unidade aqui, passa por 4 setores da sua circunferência trigonométrica, da sua circunferência de raio 3, certo? E anda mais quantas unidades? Mais 3 unidades, ok? Bom, e por último, pessoal, é esse caminho aqui, passando pela circunferência de o quê? De raio 4, ok? Então, você aqui, para chegar de B até A, passando pela circunferência 4, de raio 4, você percorre 4 setores dessa circunferência e anda mais o quê? Mais 2 unidades. Vejam também, pessoal, uma observação que eu tenho que falar para vocês é que também tem outros caminhos possíveis, que é esse caminho aqui, ó, que é o vindo pela circunferência de raio 5 e pela circunferência de raio 6. Mas eu vou mostrar que esses dois caminhos para vocês, eles são menores do que esse daqui. Por que eles são menores? Veja o seguinte, pessoal. Para você vir de B até A pela circunferência 5, você tem que andar uma unidade para cá, percorrer 4 setores dessa circunferência de raio 5 e andar mais uma unidade. Mas vejam que nesse caminho aqui, que é o amarelo, você percorre também 2 unidades, assim como a de 5, ó, percorre a de 5 e mais outra unidade. Então, você percorre essa parte da circunferência de raio 5 e mais 2 unidades. E a 4 também, você percorre daqui até aqui, você percorre no setor da 4 e mais 2 unidades. Mas vejam que como essa circunferência daqui, que é a de raio 4, é menor que a de raio 5, e por razão, porque ela tem menor raio, certo? Se você percorre 1/3 dessa circunferência e mais 2 unidades, e 1/3 dessa circunferência e mais 2 unidades, por essa circunferência ser menor, 1/3 dela também vai ser menor. Então, quer dizer que esse caminho aqui da circunferência de 4 unidades, de raio 4, e mais 2 unidades é menor do que o de 5. E o mesmo raciocínio para a circunferência de raio 6, pessoal. Porque aqui, para você de B até A, passando pela circunferência de raio 6, você tem que andar 2 unidades, 1, 2, e percorrer 4 setores aí da circunferência de raio 6. Pelo mesmo raciocínio, pessoal, como essa parte, esse caminho aqui, ó, são 4 setores da circunferência de raio 6, é maior do que
esse caminho aqui, pessoal. Então, portanto, quer dizer que esses dois caminhos aí, passando pela circunferência de raio 6 e de raio 5, são caminhos que são mais longos do que o caminho de raio 4, certo? Passando pela circunferência de raio 4. Portanto, eu já desconsiderei eles. Eu vou comparar apenas os caminhos passando pela circunferência de raio 1, pela circunferência de raio 2, pela circunferência de raio 3 e pela circunferência de raio 4. Ok? Então, pessoal, de acordo com a figura, vou montar essa tabela aqui com vocês, tá? Então, no caminho 1, que é esse caminho aqui com a linha vermelha, ou seja, passando pela circunferência de raio 1, como é que é a distância de B até A? Bom, vejam o seguinte, pessoal. Como eu disse para vocês têm que percorrer quantas unidades? Você tem que percorrer 1, 2, 3, certo? Percorrer esse caminho aqui da circunferência, que é 1/3 dessa circunferência de raio 1, certo? Que a gente descobriu que é 1/3. E percorrer mais quantas unidades? Eu já tinha 3 aqui, certo? Então, portanto, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, na verdade, pessoal, a distância do ponto B até A, passando pela circunferência de raio 1, que é esse caminho vermelho aqui, você tem que percorrer 1/3 da circunferência de raio 1, certo? Ou seja, circunferência de raio 1 dividido por 3, mais quantas unidades? 1, 2, 3, certo? 4, 5, 6, 7, 8. E 8 unidades. Então, essa aqui, como a gente calcula essa distância de B até A, passando pela circunferência de raio 1, certo? Bom, pessoal, mas como é que a gente calcula o comprimento de uma circunferência? Bom, pessoal, o comprimento de uma circunferência é dado por 2π que multiplica R, certo? Onde R é o raio da sua respectiva circunferência. Bom, se a circunferência de raio 1, como eu disse para vocês, tem raio 1, então quer dizer que o comprimento dessa circunferência mede quanto? Mede 2π vezes 1. Então, no lugar de C1 aqui, eu vou substituir por quanto? Por 2π vezes 1, certo? Então, vai ficar 2π vezes 1 dividido por 3, mais 8. Pessoal, quando você calcula isso considerando π aproximadamente 3,1, por que eu estou considerando 3,1? Estou considerando apenas uma casa decimal, pois foi como o exercício me disse, para considerar pelo menos como uma casa decimal, certo? Não vou considerar com duas porque dá mais trabalho de fazer as operações, certo? Pessoal, quando você calcula isso considerando π valendo aproximadamente 3,1, você calcula que essa distância, que é o resultado disso, vale 10, aproximadamente 10,07. A gente vai usar esse valor para comparar com os outros 3 caminhos aqui que eu vou mostrar para vocês. Bom, pessoal, então qual que é o segundo caminho? O segundo caminho é passando pela circunferência de raio 2. Vejam que esse caminho, como é que você faz ele? Então, indo de B até A pela circunferência de raio 2. Então, você vai percorrer quantas unidades? 1, 2, fazer 1/3 da circunferência de raio 2, certo? Então, você tem 1/3 da circunferência de raio 2 mais 2 unidades. Então, 3, 4, 5, 6 unidades. Então, quer dizer que de B até A, passando pela circunferência de raio 2, você tem aí o comprimento da circunferência 2 dividido por 3, certo? Porque é 1/3 dela. Mais quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Bom, pessoal, como a gente sabe calcular que o comprimento de uma circunferência é dado por 2π vezes o seu raio, o que a gente tem? 2π vezes 2. Então, no lugar de ser 2 aqui, eu vou substituir por 2π sobre 2. Então, vai ficar 2π sobre 2 dividido por 3, mais 6, que é aproximadamente 10,13 aqui, quando você considera π aproximadamente 3,1. Ok? Bom, pessoal, qual que é o terceiro caminho? É passando aqui pela circunferência de raio 3, certo? Então, a gente tem aqui uma unidade, percorre 1/3 da circunferência de raio 3 e percorre mais quantas unidades? 2, 3, 4. Então, vai ficar C3 dividido por 3 mais 4, certo? Como a gente sabe aqui que o comprimento da circunferência é dado por 2π vezes o seu raio é 3, então vai ficar 2π vezes 3, então vai ficar no lugar de C3, vai ficar 2π que multiplica 3, dividido por 3 mais 4, que é exatamente igual a 10,20, quando o quê? Quando π é aproximadamente 3,1, certo?